quando indicar, então, o que me foi proposto aí é quando indicar ressincronizador sem o CDI. Bom, eu acho que é uma coisa bem conhecida na literatura já, como a gente já comentou aqui, os benefícios da terapia individualizada de ressincronização para tratar pacientes com dissincronia, insuficiência cardíaca, cardiopatia dilatada e disfunção ventricular. Acho que está bem estabelecido já na literatura o seu benefício, como também já está bem estabelecido na literatura o benefício do uso do desfibrilador implantável para prevenção primária e secundária de morte súbita. Agora, é óbvio, essas terapias podem ser usadas isoladamente, mas podem também ser utilizadas associadamente. A proposta aqui é quando que a gente tem que usar o ressincronizador isolado, né? Vamos lembrar que se o paciente for para prevenção secundária de morte súbita, todos vai ser ressincronização com CDI. A gente só pode propor essa possibilidade de usar o ressincronizador isoladamente num paciente com prevenção primária, né, que não teve eventos. O que acontece na literatura, isso aqui, estatística europeia, de 2005 a 2010, o aumento na incidência do uso de ressincronizador isolado e de ressincronizador associado ao CDI. Preste atenção que houve um aumento de 20% no uso de só ressincronizador e 190% no aumento da terapia combinada. Então, existe uma tendência na literatura de quase 75% dos implantes desse dispositivo serem associados CDI com multissítio. Uma das explicações, né? Quando a gente faz tratamento com beta-bloqueador para insuficiência cardíaca, nos diferentes tipos de beta-bloqueador, nós temos uma redução de mortalidade em torno de 35%. Quando a gente avalia a porcentagem de morte súbita no grupo controle, ele é em torno de 45%, mais ou menos. E quando a gente observa a mortalidade de morte súbita no grupo tratamento, ela se aproxima muito do grupo controle. Quer dizer, o beta-bloqueador melhora a mortalidade total, mas não melhora a mortalidade arrítmica. Esses pacientes continuam com risco de morte súbita. Quando a gente avalia, num outro estudo, o estudo Merit que avaliou o uso do metoprolol em insuficiência cardíaca, severidade de CC e tipo de morte, um slide bem famoso, bem conhecido já de todos nós, pacientes com classe funcional 2 e 3, estão menos avançadas, eles têm quase 60% das mortes são mortes arrítmicas, mortes súbitas. E pacientes em classe funcional 4, que tem uma mortalidade anual de quase 20%, a maior parte das mortes é por insuficiência cardíaca terminal. Então, pacientes com menos graves morrem mais por morte súbita e pacientes mais graves morrem por insuficiência cardíaca evolutiva. Quando a gente vai olhar o algoritmo da Sociedade Europeia de 2016 de insuficiência cardíaca para tratamento de insuficiência cardíaca, nós todos já sabemos o uso de inibidor de enzima de conversão em beta-bloqueador e agora o uso do Entresto como uma das drogas principais de início. Se o paciente usou beta-bloqueador e inibidor de enzima, ele continua sintomático, nós vamos associar o antagonista da aldosterona. Se ele ainda evolui assintomático e a fração de ejeção continua rebaixada, se ele tiver uma frequência cardíaca mais alta, podemos associar a ivabradina. E se a evolução continua ruim, sintomático e fração de ejeção baixa, e o paciente, nesse momento, nós vamos avaliar, ele tiver ritmo sinusal e um QRS alargado, seria o momento da gente discutir com esse paciente a necessidade do CDI. Mas vejam, quando nós temos uma fração de ejeção abaixo de 0,35%, nós já temos indicação pelos guidelines de uso de um ressincronizador associado para prevenção de morte súbita, né? Então, nesse momento nós vamos avaliar a necessidade do CDI, se ele tiver QRS largo, mas temos que pensar que esse paciente muito provavelmente se enquadraria também no uso do desfibrilador. Esse slide a gente já viu, né, dos benefícios consistentes da ressincronização, eu não vou repeti-lo. Aí na literatura, a superioridade da ressincronização sobre associada ao CDI está bem estabelecida na literatura. Vamos ver um pouquinho em classe funcional 3 e 4. Então, o principal estudo em classe 3 e 4 foi o estudo Companion, com 1.520 pacientes. Ele avaliou pacientes com QRS alargado acima de 120, fração de ejeção menor que 35 em 3 grupos. Um grupo só droga, um grupo drogas e ressincronizadores e o grupo droga ressincronizador com CDI. Qual foi a evolução desses pacientes? Em relação à redução de mortalidade total, hospitalização, o corte do paciente foi aqui, não é nessa curva aqui, é aos 12 meses. Então, o que se observou aos 12 meses? Preto, tratamento medicamentoso,
laranja só ressincronização e verde ressincronização com CDI. Então, se a gente observar, houve uma redução de risco em relação ao tratamento clínico da ressincronização isolada associada do CDI de 20% aos 12 meses. Quando o endpoint for mortalidade total, a gente vai olhar que houve uma redução de risco de 36% do CDI, o ressincronizador com CDI versus tratamento clínico, e o grupo que foi estatisticamente significativo, e o grupo que usou só ressincronizador não atingiu significância estatística, apesar da redução de 24% do risco de mortalidade. Embora isso não tenha sido feito essa comparação cabeça a cabeça entre ressincronização isolada e CDI associado com ressincronização, a análise de subgrupo mostra que não há diferença na mortalidade entre ressincronização isolada e associado ao CDI nesse grupo. Em relação à classe 4, existem poucos pacientes avaliados na classe 4 mesmo, nos trabalhos, né? E uma subanálise do Companion mostra o seguinte: quando eu avalio pacientes com classe 4, que são pacientes muito graves, quando eu vou avaliar evolução livre de eventos, e ponho aqui 300 dias, né, um ano de evolução, eu vejo o tratamento otimizado, ressincronização ou ressincronização com CDI, que não há diferença estatística na evolução nesse endpoint tempo até a morte. Quando eu avalio tempo até a morte ou hospitalização, aí sim existe benefício significativo em relação ao CDI ou multissítio, mas sem diferença entre melhora em relação ao CDI ou multissítio. E quando o endpoint é tempo até morte ou hospitalização, veja, são pacientes muito graves, os endpoints são diferentes do que os outros, também CDI e multissítio, eles têm uma evolução melhor do que tratamento clínico, mas não há diferença estatística entre o CDI e o multissítio. Então, para pacientes mais graves, basta a ressincronização. Aqui o estudo CARE, que foi o primeiro estudo que avaliou a evolução da ressincronização isolada, sem a associação com o CDI, o critério de entrada classe 3 e 4, fração de ação menor que 35, presença de sincronia, ou por um QRS acima de 150, ou naqueles com QRS mais estreitos, evidência de sincronia pelo eco. Randomizados a tratamento clínico e ressincronização, a evolução do paciente, então. O que foi a evolução dos pacientes em redução de mortalidade total ou hospitalização aos 29 meses? A gente observa uma redução de 30%, aqui é tratamento clínico, aqui é ressincronização, 37% de eventos, é mais ou menos o que o Companion mostrou isoladamente a ressincronização. Em relação à mortalidade total, foi o primeiro trabalho, então, que vai mostrar uma redução de mortalidade de 36% com o ressincronizador isoladamente, o que é bastante, né, Dr. Celso? Esse estudo ele foi estendido, teve uma extensão até 36 meses, onde vai se observar que aos 36 meses houve um aumento da redução a redução da mortalidade foi maior e atingiu 40% de redução de mortalidade. Então, a ressincronização isoladamente também reduz mortalidade e quando se avaliou também a mortalidade súbita, a ressincronização aos 36 meses diminuiu 46% também a morte súbita. Quando a gente avalia os pacientes do CARE e do Companion só com ressincronização, a mortalidade ainda súbita de 35%, obviamente, se eu colocasse desfibrilador nesse grupo de pacientes, eu ainda poderia ter uma redução de mortalidade adicional. O que eu tenho em classe funcional? Bom, se essa cirurgia funciona, esse procedimento médico funciona para pacientes mais graves, o normal da literatura é passar o procedimento para doentes menos graves. E como é que é a evolução para pacientes em classe funcional 1 e 2? 3 estudos avaliaram o estudo reverso, estudo MATE-CRT e o estudo RAFT. Eles avaliaram, aqui eu vou fazer um resumo dos estudos aqui pelo tempo. O reverse 610 pacientes, o grupo europeu do reverse 262, o MATE 1820 e o RAFT 1798, são principalmente os últimos dois com bastante número de doentes, né? O reverse classe 1 ou 2 e o MATE também classe 1 ou 2. E o RAFT classe 2 e 3, de tal maneira, que a classe 2 era 80% dos pacientes, então pode-se chamar que esses estudos eram de classe 2. O reverse, ele avaliava ressincronizador com CDI ou ressincronizador versus ressincronizador desligado.
e o MEDIT e o RAFT avaliavam CDI com multissítio versus CDI nos dois casos. Né? No endpoint combinado, morte e hospitalização, os 3 estudos tiveram resultado positivo, com P significativo. Então, o estudo Reverse, MEDIT e CRT, eles tinham benefício em redução de mortalidade em hospitalização. Em relação ao evento hospitalização, os 3 estudos também de classe 1 ou 2, né, tiveram também benefício em relação à redução das hospitalizações. Porém, em relação à mortalidade, somente o estudo RAFT houve uma redução de mortalidade significativa de 25%. Aquele estudo MEDIT, que inicialmente não tinha mostrado redução de mortalidade, ele teve uma fase estendida de 7 anos, e na fase estendida de 7 anos, quando se separou os pacientes com e sem bloqueio de ramo esquerdo, você observou o seguinte: aqueles pacientes que tinham bloqueio de ramo esquerdo na evolução apresentavam uma redução de mortalidade de 41%, mostrando que quando a evolução é maior, nesse grupo de doentes menos graves, a redução de mortalidade também pode acontecer, aconteceu nesse grupo de pacientes. Então, como que a gente pode fazer a separação de quando indicar em prevenção primária só o ressincronizador e quando indicar o ressincronizador com CDI? O Malan já poderia ter facilitado aqui, né? Se eu tivesse apresentado as diretrizes, mas tudo bem. Vou dar uma resumida das diretrizes de 2012 da Sociedade Americana. Classe 1 para QRS maior ou igual a 150. Ampliou para classe 1 só os pacientes com bloqueio, ampliou não, classe 1 só os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. Expansão para classe 1, além de 3 e 4, a classe funcional 2. Classe 2A, bloqueio de ramo esquerdo menos alargado, né, de 120 a 149. E classes 2, 3 e 4. E uma classe 2B de recomendação para pacientes isquêmicos, classe funcional 1, fração de ejeção menor que 30, bloqueio de ramo com QRS maior que 150 e ritmo sinusal, bem localizado. A Sociedade Europeia é mais ou menos a mesma coisa, nos guidelines de 2013. Indicação classe 1, bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150, classe 2, 3, 4. Nível de evidência A e classe 1 também, se o QRS for bloqueio de ramo esquerdo de 120 a 150, mas é o nível de evidência B. Classe 2A, se for não bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150. E classe 2B, morfologia de não QRS, bloqueio de ramo esquerdo, 120 a 150. E não há aqui indicação de classe 2B igual à da americana em relação a isquêmicos e fração de ejeção menor que 0,30. Então, vejam só, como que a gente pode fazer essa separação de pacientes para ressincronização com ou sem CDI? Quando que é melhor utilizar o CDI associado ao ressincronizador? Então, quando eu associo o ressincronizador com o CDI, em relação à redução de mortalidade, o nível de evidência é bastante parecido, mas o ressincronizador com o CDI é um pouquinho melhor. Complicações com o CDI, logicamente, aumentam, porque também tem o eletrodo do CDI que também dá muito problema, e os custos são maiores com o CDI associado ao ressincronizador. O que favorece o paciente que eu devo escolher a ressincronização? Pacientes com insuficiência cardíaca mais avançada, pacientes com insuficiência renal ou comorbidades, né, outras comorbidades maiores, doença pulmonar muito grave, muito fraco, com caquexia, tudo isso fala a favor de colocar um dispositivo menos complexo, já que a grande chance desse paciente é morrer de insuficiência cardíaca final. E a ressincronização, os pacientes que têm expectativa maior, classes funcionais menos avançadas, com IC controlada, pacientes isquêmicos que vão ter muito mais mortalidade arrítmica. Hoje, depois da publicação do estudo Danish, que mostrou que pacientes não isquêmicos e acima de 70 anos, a mortalidade não há uma redução significativa na mortalidade com CDI, mas para aqueles mais novos, o CDI nos pacientes não isquêmicos, ele ainda continua sendo uma boa opção, mas no isquêmicos, obviamente, que a chance de arritmia é muito maior, e a ausência de comorbidades. Tudo isso favorece que eu implante um dispositivo mais complexo e mais caro nessa população que provavelmente vai viver mais. Aqui o guideline americano de 2013, onde ele faz algumas considerações especiais de grupos especiais que a gente deve lembrar. Eu acho que uma coisa que não dá para a gente esquecer naqueles pacientes que nós implantamos marca-passo, que tinham QRS estreito anteriormente, que fazem QRS largo
e que desenvolvem insuficiência cardíaca no primeiro e segundo ano depois da estimulação, nós temos que pensar se esse paciente não controlar com medicação. Realmente, a correção da desincronia causada pelo marcapasso deve ser pensada e deve ser tentada para a correção do problema do paciente. Então, aqueles pacientes que vão para um novo implante ou que vão ser submetidos a uma troca e que tem captura ventricular maior que 40% e tem uma fração de ejeção menor que 35%, esse paciente a gente deve pensar em ressincronizar quando for fazer a troca ou um novo implante. Aqueles pacientes portadores de fibrilação atrial, que tenham disfunção ventricular e onde nós vamos ter uma captura ventricular alta, nós também devemos pensar na ressincronização. E se a gente precisar, para controlar a frequência de uma fibrilação atrial alta, fazer a ablação do nó AV, aí num paciente já com disfunção seria obrigatório que a gente ressincronizasse também esse paciente. Aqui na diretriz de insuficiência cardíaca eu não vou citar a classe 1, que é bloqueio de ramo QRS largo, classe 1 no bloqueio de ramo esquerdo, QRS 130 a 149, mas duas situações especiais. Ressincronização do QPACE ventricular naqueles pacientes que têm fração de ejeção, que tem ICC, né, e que vão precisar de pace ventricular para um bloqueio AV, esse a gente já deve, obviamente, optar por fazer ressincronização para pelo menos não piorar. E aquilo que eu falei naqueles pacientes que desenvolvem, depois do implante de marcapasso ou CDI, piora da insuficiência cardíaca, que não são controladas com drogas, e que tem alta proporção de pace ventricular, mais de 40%, a gente tem que pensar na ressincronização. O que diz a nossa diretriz, né? A nossa diretriz do DECA, publicada em 2015, ela põe como que a ressincronização associada ao CDI ela é preferencial em classe 2 e 3, para reduzir mortalidade arrítmica, internações de insuficiência cardíaca e prevenir evolução. Ele recomenda em classe 4 o implante do ressincronizador isoladamente e sempre que o paciente for menos grave, a preferência deve ser para um ressincronizador com CDI, com certeza. Em pacientes mais jovens, há uma justificativa de usar o ressincronizador pelas menores comorbidades, tempo de vida maior, né, e há uma maior proporção de morte súbita em relação à mortalidade total nesse grupo de pacientes. E, finalmente, para a gente dizer que quando a gente vai pensar nesse grupo de doentes, em melhora clínica, né, quais são os pacientes que mais respondem? Quem que mais respondem? Os pacientes que têm QRS mais largo, têm bloqueio de ramo esquerdo, são mulheres e cardiopatia não isquêmica, com o adendo do Danish, né, daqueles, a cardiopatia dilatada não isquêmica, se o paciente for mais idoso, talvez a taxa de eventos é menor e a gente possa implantar só o ressincronizador isolado. Nos pacientes homens de cardiomiopatia dilatada, aí eu acho que a terapia associada é melhor. Aqui um comentário do Silas, aqui entraria a miocardiopatia chagásica, mas não dá nem para imaginar o Chagas, com a incidência de arritmias, a gente não associar um CDI no paciente chagásico, sabendo que mais de 60% da mortalidade do Chagas é mortalidade arrítmica, né? E a cardiomiopatia dilatada está no topo dos principais respondedores, aqueles pacientes com QRS mais estreitos e não bloqueio de ramo esquerdo são os piores respondedores, né? Eu acho que é isso que tinha que falar para vocês.